Pois bem, voltando aqui ao nosso exemplo de função, vamos trabalhar esses dois exemplos simples. Nesse primeiro exemplo temos três funções. A primeira retorna um inteiro, a segunda retorna um valor fixo, um inteiro igual a zero, e a terceira recebe um valor, mas não retorna nada. São funções muito simples. A ideia é mostrar como tratar dados a partir de funções. Repare que todas elas são definidas antes da função main, que se inicia na linha 27 da listagem. Repare como a função chamada função 3 recebe um dado e como as três funções são chamadas dentro da main. Então vamos lá. Eu tenho então, vou pegar meu lápis aqui. Eu tenho então aqui um arquivo único chamado funções01.c, em que eu tenho uma função, começa aqui, eu tenho uma outra função, função 1, função 2, e tem uma terceira função. Todas começam com a chave, todas fecham com a chave. Ok? Todas têm um nome e todas têm um valor de retorno. Pode ser inteiro e pode ser void. Void significa nulo, ela não retorna. Então a função não retorna. Então a função 1 não retorna. Ela não tem a palavra return. Deixa eu voltar aqui. Então eu tenho três tipos de função. A função a função 1 não recebe dado e retorna inteiro. A função 2 não recebe dado e retorna inteiro. A função 3 recebe um dado do tipo float e não retorna nada. Okay? Então eu declarei as funções e chamei elas aqui. Na função main eu declarei a variável int, float, chamei a função 1. Repare, eu não passei nada para a função 1. Falei y igual a função 1. Quando eu faço isso, o meu programa, o fluxo do meu programa chegou na linha 31, ele vai lá para a função. A função não recebe nada, ela declarou uma variável, imprimiu, leu um dado e retornou esse dado. Importante entender isso. Aqui dentro da função eu declarei uma variável int x. Esse int x não existe dentro da main, ele foi declarado aqui dentro. Ok? Muito bem. Feito isso, o valor que a função retornou foi y. Ela retornou um valor e eu guardei esse valor em y. Imprimi aqui. Chamei y igual a função 2. A função 2 não recebeu nada. A função 2 só imprime essa frase. E ela retornou um zero aqui. Então meu y agora vale 0. Ela simplesmente, a função 2 sempre retorna y. Esse y aqui é um novo dado retornado pela função 2. printf, função 3w. Eu passei para a função 3 um float w. Ela recebeu o float aqui e imprimiu essa frase aqui. Ok? Simples de entender. Vamos executar no C. Onde está isso aqui? Em programas, funções 01.c. Vamos abrir um arquivo aqui. C, programas, função, alloc, arquivo binário, exemplo, fica lá, funções, como chama? Funções 01. Funções 01. Vamos lá. Então tem aqui a função 1, função 2, não, Ctrl Shift não, Ctrl Z, Ctrl Shift não. A função 1 está aqui, ela não recebe, retorna, não recebe, retorna, recebe, não retorna. Eu vou executar aqui. O void aqui está errado, mas eu vou comentar isso depois.
Entrei com inteiro, que é o main aqui. A função retornou 4, a função 2 só imprime essa frase, e a função retorna 0. Ok, vamos trabalhar com mais detalhes na próxima videoaula.